Os cachorros resolveram tudo latir agora. Quer que eu faça chover já? Tá? Quer que eu chover? Será que vai precisar? Sai da câmera. Os participantes. Eu acho que o Face tá meio. Eu acho que tá meio. Porque tá todo mundo online ao mesmo tempo, né? Mas o que você já pôs online? Nós estamos online. Esse assim, por aí da janela, tudo? Passou. O espírito passou aqui. Eu? Vou fazer isso. Mas demora uns 10 segundos para poder escrever aqui. Ah, eu faço com diferença. Tá caindo. Oi, boa noite. Tudo bom? Vamos lá, pessoal. Quem estiver entrando aí pode ir colocando os comentários. Só lembrando que assim, ó, quando escrever alguma coisa, colocar alguma pergunta, nem sempre aparece aqui pra gente na live, tá? Então, se demorar muito da gente responder, ou alguma coisa assim, escreve de novo, porque tem vários comentários que a gente viu aqui que não aparecem, tá bom? Uma boa noite, Tati, Denise. Som tá bom aí? Tá dando para ouvir? Boa noite, Fernando. O Ju. Tá demorando um pouco hoje para carregar. O Facebook tá meio lento. Então a gente tá tendo um pouco mais de tempo aqui de delay. Mas a gente vai conseguir fazer, tá? Mesmo devagar e aos pouquinhos a gente vai conseguir fazer. Vai dar um pouco mais de eco aí no áudio hoje, que a gente precisou fechar a janela aqui, que os cachorros estão tudo elétrico no vizinho aqui latindo. Então vai ficar com um pouco mais de eco no som, mas vai dar para entender. Aproveitando o pessoal que já chegou aí. Boa noite, Adriano. Aproveitando o pessoal que já chegou aí, passaram bem depois de terça-feira com a mensagem da avó, com as perguntas ou com as respostas que a avó colocou. Alguém já tem aí perguntas para hoje, já se preparou para o encontro de hoje? Porque teremos uma discussão hoje um pouco diferente, eu acho. Inclusive o tema de hoje eu fiquei sabendo há alguns minutos atrás. Vamos ver o que vem por aí. Mas de terça-feira o pessoal passou bem, conseguiram dormir, a avó mais acalmou do que acelerou. Como é que foi aí?
E eu estou olhando aqui em dois computadores, tá? Porque eu tenho que olhar no computador aqui da Voz do Além também, para a gente conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo. Boa noite, Carol. Boa noite, Ana. Adriana. Que bom, né, Adriana? Que teve algumas provocações aí. A avó é boa nisso, viu? Ela é boa para tirar a gente do senso comum e dar umas broncas assim de forma amorosa, mas bem dura também, viu? Ela não, ela foge um pouco do perfil, aliás, nossa equipe assim dirigente, acho, né? A espiritualidade que trabalha nos orientando, a gente não tem muito esse perfil meloso. Aliás, nunca conheci ali nenhum ser meloso, não, tá? É todo mundo no perfil da avó mesmo, para pior. Eles são bem enérgicos em alguns pontos. A Carol também comentou a mesma coisa, né? Várias coisas para pensar, sem dúvida. Felipe chegou. Ei, hoje tem internet aí, Felipe? Tá tudo bem? Então, ó, pessoal, só lembrando disso, tá? Que como o Facebook está meio lento hoje, o delay vai ser um pouco maior do que o comum. Então, vocês vão escrever aí no comentário, pode demorar um pouco para chegar. E, de novo, tem vários comentários que não chegam, tá? A gente só vai ver depois que encerra a live que esses comentários aparecem. Então, qualquer coisa, vai escrevendo, vai reescrevendo, para que a gente está tentando acompanhar aqui todo mundo, tá? A outra Adriana, boa noite. Boa noite, Alfredo. A Cris, boa noite, Cris, tudo bem? A outra Fernanda, boa noite, Fer. A Vilma, boa noite, Vilma, tudo bem?
Bom, pessoal, então já deu um tempinho aí para o pessoal começar a se conectar. Antes que eu esqueça e acabe ficando meio corrido aí, quem quiser, durante o nosso período aí da live, ou já quiser se preparar agora, pode deixar um copo com água aí, não muito perto dos computadores e celulares, tá? Por conta de radiação mesmo. Mas pode deixar o copo com água aí próximo ou mesmo em outro cômodo da casa, não tem problema. Deixe o copo com água ou uma jarra com água que a equipe vai trabalhar, tá? Eles vão começar a colocar tratamento nessa água, porque para quem já conhece, né, para quem não conhece, na segunda quinta-feira, que seria a semana que vem, nós faríamos lá no espaço a distribuição da fluidoterapia, que foi a questão que a avó comentou na terça-feira. Como a gente não vai ter essa distribuição física, eles vão fazer essas dosagens e o encaminhamento desses extratos para as águas. Tá? Então, todo dia que tiver live, já podem se preparar com um copo com água ou a jarra de água em algum lugar da casa aí, porque eles vão direcionar extratos que vêm lá dos laboratórios dos planos extrafísicos do educandário, tá? Então todo mundo vai receber. E é uma questão assim, ó, quem quiser um copo para cada ocupante da casa, não tem problema, pode fazer, tá? Mas aí tem que identificar o copo de quem é, tá? Para eles saberem para quem eles estão colocando o extrato. Então, se tem 4 pessoas na sua casa, os 4 querem algo mais direcionado, coloca o nome para eles saberem de quem é o copo, porque senão eles vão dar extrato para a pessoa errada. Ou se vocês quiserem, como a gente faz aqui, um genérico para todo mundo que está aqui, coloca lá a sua jarra de água e aí depois distribui e cada um toma um pouco, tá? Não tem problema não. Então já fica aí essa indicação para vocês. No final. Tá meio cortando aqui o vídeo, mas acredito que está funcionando bem, então vamos lá. Bom, nosso encontro de hoje, eu fiquei sabendo agora há pouco com a equipe que está aqui, o que eles gostariam de falar. Nosso tema central de hoje é força, tá? Então, se alguém quiser fazer comentário, alguma pergunta direcionada a isso, é sobre força, é o nosso tema. Quem vai responder as perguntas, está aqui disponível para isso, é o Arctos. Tá? Para quem não conhece o Arctos, ele é um dos trabalhadores do espaço, lá do Educandário. Ele está diretamente ligado às equipes de cura, mas trabalha em todas as frentes. Ele e toda a equipe dele vieram para cá e são eles que vão encaminhar esses extratos até vocês, tá? Mas quem fizer pergunta hoje vai estar perguntando direto para o Arctos e a indicação dele é que a gente fale sobre força. E quando a gente fala de força, a gente vai falar sobre, não na questão da força física, mas da força essencial. Né? Como ele coloca, o que nós chamamos de força divina, ou uma força extra, aí que a gente tem, né? Quando a gente acha que não tem mais força para nada, ele vai fazer uma reflexão nesse sentido. Quando ele pede para a gente fazer alguma comparação, no sentido da força, né? Que ele diz que nós descobrimos a força, ou nós ganhamos essa força, exatamente
quando nós abrimos mão dela ou ela se acaba. Nossa, Ricardo, não faz sentido. Na verdade, ele está querendo dizer o quê? Que se nós estamos direcionando essa força pela razão, ou quem está usando a força, quem está aparentemente gerando a força é a nossa razão, do eu quero, né, aquela busca do que eu quero racional, essa força ela tem um limite. Uma hora ela se acaba. E a real força, né, a força verdadeira do ser, ela aparece quando essa força da razão acaba, ou quando a razão desiste. Então, é aquele ponto que nós buscamos algo, lutamos por algo, defendemos algo, até o limite das nossas forças. Né? Nós vamos lutar contra enquanto houver força. A hora que não tiver mais força para lutar, que eu não tiver mais força para defender o meu desejo ou o meu objetivo, eu abro mão, eu desisto. E aí vem a força. Mas nem sempre essa força está na mesma direção daquilo que eu almejo. Porque às vezes a minha força, a razão, estava indo em direção ao meu ego, que tem um limite. A força essência, ela só vai em direção ao que exatamente a minha essência espiritual requer ou almeja. Então pode haver essa dificuldade, que é exatamente o que a gente vive. De repente eu estou apegado demais a um problema e eu uso todas as minhas forças para resolver aquele problema ou para viver aquele problema. E quando eu desisto, quando eu canso, quando eu me esgoto, não tenho mais força para lutar sobre aquele problema, vem uma outra força renovadora aí, que daí seria exatamente essa vertente da essência, e parece que como um milagre divino, uma intervenção divina, tudo se resolve, as coisas ficam mais fáceis, os caminhos se abrem, a gente consegue enxergar uma solução mais prática, como se realmente fosse uma ação divina. Né? Não que não seja uma ação divina, porque ela é exatamente a expressão da própria essência divina do ser. Mas não é uma intervenção de fora. Né? Não foi um espírito que veio, um santo que veio, Deus que agiu na nossa vida sobre aquele ponto porque ele está preocupado com o nosso problema. Não. Nós paramos de interromper o fluxo da vida e passamos a deixar que a coisa fluísse de forma mais organizada. Então a força aparece quando nós saímos de cena com o nosso ego e permitimos que a essência se expresse de forma fluida. A energia flui através do ser, as coisas fluem. Isso é força. Essa energia que flui pela essência divina é como a água. Não existe nada que a contenha ou que a impeça de passar. Ela vai dar um jeito de passar. Isso é o fluir da vida. O nosso problema é que nós estamos sempre ditando pela nossa razão, e quando nós vemos uma pedra no caminho, nós vemos um obstáculo, nós nos agarramos a ele. Ou nós focamos toda a nossa vida naquele obstáculo e naquele ponto. E aí parece que a vida em volta para. Nada mais acontece. E esse é o nosso X da questão. Que força estamos gastando? Para onde está sendo direcionada essa força? E de onde vem essa força extra que ela surge? Exatamente quando nós desistimos e quando nós nos sentimos fracos e destruídos, né? Vencidos pela vida. Ai, a vida venceu, eu desisto. E de repente a coisa flui, a vida anda, os projetos destravam e tudo começa a caminhar. É exatamente quando eu solto e permito que a minha essência se expresse. Ou eu paro, na maioria das vezes, de colocar força exatamente naquilo que me aprisiona. Então, quem me mantinha preso àquilo era eu, não havia uma ação de fora. Né? Essa é a questão de hoje, essa é a nossa reflexão de hoje. Tá? Então, é em cima disso que a gente vai discutir.
Então, a partir de agora, quem quiser fazer perguntas para o Arctos, ele vai estar aqui e eu vou tentar filtrar essa resposta, tá? Porque eu preciso das minhas mãos para mexer aqui. Então, ele não vai poder usar toda a conexão, só vai poder usar uma conexão parcial, então pode dar algum delay aí, alguma questão, mas vou tentar passar exatamente tudo que ele trouxer, tá? Oi, Marcela, tudo bem? Eu acho que a voz do Além vai perguntar. A voz do Além vai perguntar. Vamos aproveitar a oportunidade. Boa noite, Arctos e equipe. Você poderia passar para nós o seu conceito dessa força? Como que você define essa força no seu conceito? E ela está ligada à nossa essência? Pessoal, dá para ouvir aí a voz do Além falando aqui. A gente vai escrever aqui a pergunta, tá? Para todo mundo acompanhar. E vamos ver o que ele traz de resposta. Ele diz que a força como nós conhecemos, ou melhor, a força como nós desconhecemos, é uma força que envolve todo o ser. Vem do mais profundo do ser e se expressa através de cada célula, cada molécula, cada fragmento energético que compõe o ser, expressa e potencializa essa força. Todos nós estamos conectados através desta força e vivemos por esta força. Acontece que nós estamos utilizando de forma errada ou mal utilizando esta força. Todas as potencialidades de criação e destruição vêm da capacidade potencial latente nesta força universal. Esta força que alimenta, orienta, impulsiona e gera todos os seres dos cosmos, presentes, conhecidos ou ausentes. Existe um histórico energético que envolve cada um de nós, onde quer que estejamos, tenhamos consciência disso ou não. A questão é que à medida que o ser começa a desenvolver consciência, adentra o mundo da razão, no caso da Terra, envolve-se ou adentra ao reino nominal, ele passa a ter direito de usufruir parte desta força. E com relação a isso é que ele vai causando os desequilíbrios, construindo ou destruindo de acordo com a sua vontade. Por isso essa força é limitada e é muito pequena, muito pequena. E imaginem se tivessem condição de acessar uma força maior. Seriam muito autodestrutivos. E só com essa pequena capacidade, com essa pequena parcela à disposição, já fazem o estrago que fazem. Então, à medida que o ser vai compreendendo a responsabilidade de usar a própria essência e vai vivenciando, e vai aprendendo, e vai direcionando, e vai construindo, ele vai tendo direito adquirido a utilizar uma parcela de força divina maior. Essa força divina maior, que ele passa a ter acesso,
É o que permite a ele fazer ou realizar situações fora do chamado comum, fora do que as pessoas comuns conseguem fazer. E é o que as pessoas chamam de milagre, de intervenção divina. Não, é consciência. Aquele ser é mais responsável, então a probabilidade dele causar destruição é muito menor. Por isso é dado a ele condições de utilizar uma quantidade maior da força. Por isso depende das grandes mudanças, ou a intensidade da mudança, ou o nível de mudança almejado, depende da consciência que os seres que estão envolvidos nesta mudança já possuem, da responsabilidade que já decidiram assumir e da vontade, o desejo de construir algo melhor. Certo. O Felipe pergunta agora, caso esteja se guiando pela essência, a força que o move seria de certa forma inesgotável? Inesgotável, inquantificável, inimaginável, imponderável, flui da essência divina. É algo que todos os seres do universo têm acesso. Tudo, absolutamente tudo que existe está alimentado, nutrido e orientado por esta energia. Fazer bom uso ou mau uso depende do conceito de cada um. Mas, para o Criador, o que importa são as consequências geradas através do uso. Se as consequências forem boas para um coletivo de pessoas, é dado a este ser um crédito. Se o uso gerou consequências que impactou de forma a dificultar, a piorar ou a prejudicar, isso é visto como negativo, restrição. Mas tem um mínimo, um limiar mínimo, a que todos têm direito. Todos. Não importa o grau de consciência que nós chamamos aqui na Terra. Não importa esse coeficiente de conhecimento ou de intelectualidade. O que importa é o grau de consciência que o ser possui de si mesmo e da divindade, ou da parcela da divindade que carrega. É ali que está o grau de responsabilidade. É ali, naquele fator variável, é que se determina o quanto da energia universal aquele ser já é capaz ou tem permissão de utilizar. Certo. A Lucy chegou agora, a Jo, boa noite. E a Lucy pergunta que práticas podemos adotar para elevar a nossa força e vigor? No momento que estamos vivendo, de forma universal, na verdade, nem vamos conseguir elevar demais a nossa força. Exatamente por isso, porque somos seres autodestrutíveis. E se tivermos muita energia à nossa disposição, provocaremos catástrofes. O objetivo agora é que os seres consigam direcionar uma não negatividade a essa força. Melhor opção: trabalhem o medo, trabalhem as angústias, eliminem o fator sombra. Óbvio que ninguém vai conseguir eliminar 100% da sombra que carrega. Mas para que alimentar o próprio medo? Para que gerar em si mais insegurança? Onde é que nós vamos direcionar essa energia? Para o fundo, para baixo ou para cima, do conceito tão comum? Vamos manter a nossa consciência alerta. Essa energia do medo, essa energia do medo de viver, essa energia do medo de morrer, essa energia do medo de dar certo, essa energia do medo de o ego ser projetado ou não, essa energia de agradar ou desagradar, essa energia de querer ser o centro das atenções, essa energia que estamos direcionando
é desgaste, está sendo jogada fora, não está sendo nada produtiva. A melhor forma de elevar a nossa energia neste momento é parar de desperdiçar energia, focar no que precisa ser feito, focar no que cada um deve fazer, parar de viver gerando pânico e sermos seres produtivos. O que cada um de nós está produzindo neste momento? Estão vivendo ainda olhando as sombras? Ou estão trabalhando para a luz? Estão vivendo neste momento a conexão com o medo do temporal, com o medo da tempestade, dos raios e dos vendavais? Ou estão trabalhando para o sol que vem após o fim da chuva? Para onde estão direcionando seus pensamentos e suas forças? O que estão fazendo realmente de produtivo? O que estão fazendo de construtivo? Essa é a questão. Parem de jogar tempo fora. Parem de jogar energia fora. Parem de trabalhar contra a criação universal. E assumam para si a responsabilidade de trabalhar na construção. Somos todos co-criadores do universo. Façamos então a nossa parte. Sejamos então responsáveis. Esse é o nosso dever. Então, isso já responde a pergunta do Felipe, que ele pergunta o que define o uso positivo ou negativo dessa força. Seria o comportamento do ser? Primordial. O comportamento do ser é primordial. Não é o que ele fala, não é o que ele prega, não é o que ele divulga, é o que ele faz. É como ele se porta, é como a sua energia íntima vibra. A proteção, o equilíbrio, a força do indivíduo vem da energia que ele vibra. Cada célula, cada molécula do ser tem uma força que vibra. Essa força que está sendo emanada é essa força que define o que está acontecendo. Se cada um de nós é visto como um fractal do Criador, é visto como um difusor ou um reflexo do Criador, o que estamos vibrando? Em que frequência estamos vibrando? Não é vibração mental, pensamento. Isso é uma forma ainda muito superficial do ser. O que importa é como o ser vibra no seu íntimo, como cada célula do ser sente a energia que ele emana. É aí que está a questão da saúde, a questão do equilíbrio, a questão da positividade, essas traduções e definições que o seu povo oferece. Mora no quesito da essência, da vibração, o que cada célula, o que cada canto do seu tabernáculo divino vibra. É isso que importa para a consciência cósmica. A gente tem, pelo menos eu tenho conversado com algumas pessoas, e as pessoas estão... Foi passado algumas informações, né, de alguns irmãos aí, né, universais, dizendo para as pessoas se colocarem à disposição para doar energia para o planeta, principalmente se tiver um sono profundo durante o dia, e dormir, se colocar à disposição para doação energética. Possa também estar acontecendo que essa diminuição dessa força está causando esse desgaste a ponto do indivíduo ficar num estado de fraqueza, sentir esse sono profundo? E que risco essa doação, né, pode acometer, tanto físico, o corpo físico, como energético da criatura? O que posso dizer sobre as equipes que comando, que estão diretamente ligadas ao nosso trabalho, é que sim, estamos retirando energia de alguns seres. As energias menos contaminadas, estamos direcionando a centros e condições de auxílio. Mas isso sempre o fizemos. Não é neste momento ou naquele momento. Isso faz parte do nosso trabalho. Não é neste momento que as pessoas devem se preocupar em doar.
Doação energética ocorre em tempo integral, a qualquer momento, sempre aconteceu e sempre acontecerá. Mas também depende da qualidade da energia disponível. Às vezes a energia disponível é lixo. Nós tiramos mais para não fazer mal para o ser do que para auxiliar um outro ser que precisa. Na maioria das vezes, nós retiramos energia do indivíduo porque aquele indivíduo teria uma alta capacidade de se autodestruir ou de se automachucar. Também reduzimos esse impacto. Tentamos amenizar o potencial destruidor. Hoje, nossa equipe de trabalho trabalha muito mais evitando ou reduzindo os problemas que vocês causam do que auxiliando de fato na construção. Nós temos que despender muito mais tempo evitando destruição, amenizando problemas, do que trabalhando na construção e trabalhando no crescimento. Porque os seres estão assim, muito mais preocupados em destruir do que em construir. Então nós temos que, além de tudo, trabalhar em contê-los, para que não estraguem mais ainda do que já estão fazendo. A Josi pergunta como reencontrar esta força em momentos ruins e de obstáculos. Na verdade, é exatamente aí que vamos reencontrar essa força. Porque enquanto está no conceito tudo bom, as pessoas nem lembram que existe a necessidade de conexão ou que existe uma outra conexão. Então é necessário que as pessoas aprendam a entender que não existem momentos ruins e não existem obstáculos. Existem condições do fluxo natural da vida, que nem sempre são favoráveis ao ego. Nós dizemos que o momento é ruim e que existe obstáculo, porque predeterminamos um caminho, predeterminamos um objetivo, sem saber se eles estão condizentes ou alinhados com a consciência universal. E aí, quando eles não acontecem, dizemos que os momentos são ruins ou que estamos tendo obstáculos na nossa caminhada. Não, eles estão ali como balizadores, nos orientando e mostrando que aquele não era o caminho. É necessário ajuste, é necessário rever projetos, rever planejamentos, observar de fato, sentir de fato. Na verdade, posso dizer que ir de encontro a momentos ruins e a obstáculos mostra exatamente que a força ficou para trás, que a essência ficou para trás. Não é ali que eu vou reencontrar, é relembrar, é ir de encontro ao meu passado recente e ver onde foi que eu me abandonei, onde foi que eu deixei de seguir a minha essência e passei a seguir a minha razão, a minha base do ego. Foi ali que eu me perdi, foi ali que eu rompi com aquela energia. Mas eu rompo com aquela energia naquele momento e eu tenho uma quantidade de energia armazenada. Por isso que eu consigo caminhar por um tempo na minha vida ainda, antes que esse momento ruim chegue, antes de ver esse obstáculo. Parece que é ali que eu me perdi. Não, eu me perdi lá atrás. Mas eu ainda tinha energia de reserva. Esse é o nosso problema. Vivemos quase sempre desconectados. Aí reconectamos, temos um reequilíbrio, nos reabastecemos. Automaticamente a nossa consciência nos corrompe, voltamos ao ativo automático e desconectamos. Temos energia para caminhar por mais um período, como se fossem os veículos que vocês utilizam para se locomover. Como se vocês parassem, colocassem combustível e tivessem mais um período para criar problema e ir de encontro aos obstáculos, até que esse combustível acabe, ou até que o seu veículo seja danificado. Mas a responsabilidade é sempre do condutor. A Carol pergunta, ela gostaria de ouvir sobre o papel do educandário nesse contexto de força
no contexto de autoanálise para o desenvolvimento íntimo, para se tornar um propulsor dessa força para que ela seja construtiva. Bom, vamos dizer aqui, mais direcionado ao complexo, né? Para nós não é um grupo, para nós é um complexo. Este complexo tem para nós uma grande responsabilidade, um grande comprometimento. Mas esse comprometimento e essa responsabilidade não é ditado por nós. Existe uma junção de consciência, um grupo muito complexo no numerário de seres ou de indivíduos que definiu como consciência coletiva e comum as diretrizes, os caminhos, os trabalhos e as frentes que seriam assumidas. Posso dizer, então, uma diferença entre o nosso complexo e o complexo material, complexo que habita e rege a terceira dimensão. A este complexo material é direcionado para cada um toda a energia e toda a orientação necessária para que se caminhe ou se encaminhe de forma condizente ou afinada com os projetos superiores. O que cada indivíduo faz com a energia que recebe, com as orientações que recebe, é de responsabilidade de cada um. Se cada um se coloca ou não na condição de refletir ou de expandir essa energia, também é de cada um. E isso, volto a dizer, não é de falatório, não é de pensamento, é de vibração do ser a nível molecular. O indivíduo pode se dizer participante ou propulsor da ideia. É um fato. Propulsor dos trabalhos, das energias, de forma construtiva, é outra coisa. Isso depende das vibrações a nível molecular do ser. O que se espera deste grupo terreno? O mínimo de comprometimento com as vibrações divinas direcionadas. Elementar que temos que fazer várias contenções. Temos que refazer várias conexões. Mas também dependemos de uma escolha através do livre-arbítrio de cada um. Infelizmente, contamos com muito menos gente do que gostaríamos, mas trabalhamos com o que temos e da forma que temos. Não existe um grupo eleito, não existe o mais indicado, não existe nenhum grupo perfeito. Mas usamos de todos que já se dispuseram a alterar suas vibrações íntimas para se tornarem propulsores, ou pelo menos colaboradores deste trabalho. Se não nos derem problema, se não nos gerarem trabalho, que tenhamos que nos impor a ponto de impedir problemas ou de reduzir obstáculos, já estão nos ajudando. Nem sempre conseguimos contar com um grupo grande de pessoas, com mentes afinadas, a ponto de trabalhar de forma construtiva. Na face da Terra, neste momento, o que mais temos são seres trabalhando de forma destrutiva. As equipes que vocês chamam de espiritual estão muito mais preocupadas em contê-los, em impedir que vossos egos sobressaiam e comecem a atrapalhar os nossos projetos, do que realmente a levar orientação construtiva. A maioria dos seres não assumiu a própria responsabilidade. A maioria dos seres ainda não tem consciência do grau e da complexidade que está vivenciando, ou que exige dele vivência para trabalho. Não estamos dizendo aqui que então ninguém serve, que são todos inúteis, estão mais atrapalhando do que auxiliando. Nos momentos como esse, tenham consciência que mais nos atrapalham do que auxiliam os que estão focados nas zonas sombrias. Se você está alimentando o medo, o pavor, a insegurança e não está pensando para após o temporal, você realmente é um elemento que temos que conter. Isso faz parte do trabalho.
mas quer auxiliar, o grupo quer auxiliar, os trabalhadores, seja deste complexo ou seja de qualquer outro agrupamento que esteja disponível ao trabalho, quer auxiliar, quer compreender tudo isso, faça de forma profunda, faça de forma plena. Não faça com a ideia, não faça com a palavra, faça com o íntimo do seu ser. Vibre no seu corpo o que almeja. Vibre no seu corpo a saúde. Vibre no seu corpo o desejo. Vibre no seu corpo o sol e ele virá. O Juliano pergunta como podemos relacionar esse conceito de força com o amor no sentido mais amplo, ou seja, no sentido da qual Jesus nos demonstrou. Exatamente no ponto de vibrar. Jesus não falava sobre o amor, como dizem. Jesus emanava o amor. O que é esse emanar do Cristo? Ele vibrava nas mais profundas moléculas do seu ser. Ele vibrava amor. Por isso as pessoas se sentiam inundadas ou tocadas pelo Cristo. É isso que estamos dizendo. É vibrar em essência. É vibrar com o ser. E não vibrar na palavra. De gritar, de falar alto, de impor a sua consciência, de defender suas ideias. Isso ainda é muito raso e superficial. Quer trabalhar para o novo mundo? Quer trabalhar com consciência superior? Primeiro tenha um corpo que vibre superior. Não adianta buscar a mente dos seres superiores se o seu próprio corpo, se o seu próprio campo ainda tem vibração inferior. Mude, antes de tudo, a sua vibração essencial. Direcione, controle seus anseios. Diga para onde o seu corpo vai vibrar. Diga para onde essa energia deve caminhar. A mente, a consciência ou o entendimento vem com o tempo de vivência, e vivência vibracional, e não vivência teórica, não vivência analisadora racional. Sinto muito, este não é o caminho. Cristo foi muito objetivo. Ele vibrou, ele vivenciou, ele demonstrou. Ele muito mais amou vibrando do que falando. Cristo falou muito pouco, mas foi objetivo. O que ele deixou de exemplo foi exatamente a sua emanação de amor sobre a terra, e não suas palavras. Cristo deixou sua energia de amor sobre a terra e não as suas palavras. A Lucy pergunta se existe tantos caminhos adequados para buscar Deus, porque existe tanta briga por cada um defender a sua religião. A briga existe no nível do ego pessoal e não no nível religioso. Converteram as conexões divinas em poder. Converteram as ideias além do material em frentes religiosas e de poder. O que as religiões e as pessoas religiosas têm buscado é poder e não ajuste com o divino. Não estamos condenando nenhum tipo de religião, porque não existe religião perfeita, uma vez que ela é formatada pela consciência racional e egoísta do ser humano. Mas todos os seres humanos, independente de conectados a uma religião ou não, à medida que se conectam com o divino, querem poder, querem se sentir melhores, querem se sentir superiores, querem ser donos da verdade, querem ser canais missionários de propagação do divino. Este ego que se apresenta, esta consciência egoísta racional que cresce, é isso que briga, é isso que deturpa, é isso que atrapalha, é isso que destrói. E não são as religiões essenciais, quanto expressão do ser que se religou ao seu divino. O ser que se religou ao seu divino expressa a sua religião, a sua religiosidade nos atos de amor, na vivência de amor. Só pelo fato do ser viver, ele emana amor, ele emana o divino. Isso é consciência crística. É isso que devemos buscar. Todo o resto é teoria e, infelizmente, contaminada pelo ego humano.
Voltando à questão do educandário, essa força, como você nos colocou, que ela tem, vamos falar assim, para as equipes que vêm de trabalho para trabalhar no educandário, para muitas delas, essa força tem a função de reabastecê-las, né, no seu trabalho universal, ou elas vêm para fortalecer ainda mais essa força? Existe uma troca. Quando as equipes se aproximam, as equipes de trabalho se aproximam, ninguém retira nada de ninguém. Tudo é troca. Eu trago algo, deixo algo e levo algo. Como se trouxéssemos ingredientes diferentes, misturássemos, preparássemos um terceiro elemento, e esse terceiro elemento fosse distribuído entre as partes. Assim deve ser. Todo grupamento, toda equipe, ou cada ser que se dispõe a auxiliar, deve ser um ser disposto a produzir, disposto a doar e disposto a receber. Se cada um cuidar da sua horta, cultivando bons elementos e bons produtos, poderemos todos nós oferecermos bons produtos, produzirmos desses produtos maravilhosos compostos ou maravilhosos pratos, e isso ser distribuído e compartilhado entre todos. Todos saímos ganhando, quando todos contribuímos. Se não somos todos nós que contribuímos, não dá para todo mundo sair bem. E eis o nosso desafio. Certo. O Felipe pergunta, hoje, de modo geral, qual aspecto da personalidade humana se faz mais nocivo no uso dessa força? E qual se faz mais positivo? O mais nocivo, hoje, é a razão materialista. O ser se tornou cego. Ele não consegue mais ver além do que a razão materialista lhe impõe. O mais positivo seria que as emoções fossem racionalizadas. Esse seria o lado positivo. Só o lado emocional não tem força positiva para o nível que estão vivenciando. Ainda vivem de emoções pesadas, intensas e muito mais voltadas ao vitimismo, à culpa, à negatividade e ao complexo de inferioridade, do que emoções que chamaríamos de superiores, voltadas exclusivamente ao aprimoramento, ao crescimento e ao compartilhar universal, que chamamos de fraternidade. A Lucy pergunta como podemos alcançar um estado de prece. O estado de prece seria um lado positivo dessa força? Um estado de prece, para nós, é quando vibramos e trabalhamos e vivenciamos exatamente o que o Cristo fez. Viveu, expressou e emanou a energia que o ser humano chama de amor. Essa energia universal, quando ela é vivenciada, quando ela é sentida, vibrada e emanada por todas as fibras do ser, chamamos de estado de prece. Aquela pessoa que está fazendo qualquer que seja o trabalho dela, ela está em prece. Ela está conectada. A dificuldade que o ser humano tem e diz que precisa parar para fazer uma prece, já mostra que ele não está conectado com a essência. Que ele vive no mundo a parte da sua própria essência e de momentos em momentos ele quer parar e se reconectar. Fácil seria se ele fizesse tudo o que fizesse expressando a própria essência. Ele estaria em tempo integral em estado de prece. Certo. A Carol volta a perguntar, agora pensando enquanto equipe do educandário na terceira dimensão, como seria possível nos apoiarmos um ao outro nesse momento intenso e nas próximas fases também?
Como podemos agir para que o grupo tenha um clima propício para o trabalho de desenvolvimento de nós mesmos e do nosso autoconhecimento? Bom, primeiro, o grupo não precisa ter um clima propício para o autodesenvolvimento ou para o autodesenvolvimento. Quem tem que ter um clima propício para o autodesenvolvimento é cada ser. O desenvolvimento é íntimo e profundo dentro do universo de cada ser. Então, cada ser em si prepara e constrói o mundo, a sua revelia, ou de acordo com o seu livre-arbítrio. E dentro dele é que vai se desenvolver. As pessoas buscam as casas religiosas, buscam as situações, buscam os cultos, os momentos de reflexão externo, achando que ali ele encontrará condições propícias para o autodesenvolvimento. Não vai. O único jeito de ter condições para o autodesenvolvimento, para o autoaprimoramento, é construir em si, no seu próprio mundo, as condições necessárias. Porque cada ser habita o seu universo íntimo, e é ele que precisa ser ajustado. E aí dizemos que o ser que tem essa consciência e consegue compreender que é ele que se organiza, é ele que se harmoniza, ele vai ter condições de trabalhar em meio ao caos. Porque o caos do mundo não é o caos dele. O caos dele existe porque ele tem um universo íntimo em caos. Independe do caos do mundo, independe da condição externa, depende do mundo e da condição interna de cada um. Eu posso ter condições de trabalhar no mundo conturbado, no mundo dos abismos, no mundo das dores. Como? Eu vou esperar construir ali naquele universo um mundo equilibrado para que eu possa ir lá ajudar? Não. Eu tenho que estar vivendo no meu mundo íntimo o equilíbrio, a força e as condições de força necessárias para ir até lá, me expor às condições de desequilíbrio e aquele universo externo não atingir o meu interior. Se ainda somos vulneráveis ao mundo exterior, é porque o nosso mundo íntimo está em desarmonia. Então, queremos cooperar, queremos que o nosso mundo esteja equilibrado, queremos ter condições viáveis de desenvolvimento, depende de construirmos em nós essas condições. Não esperem de fora, porque ela não acontecerá. Tudo que buscarem no mundo terreno estará conturbado. Tudo que olharem pelas vertentes materiais estará conturbado. Sempre viverão o caos, sempre viverão as dificuldades. A tranquilidade, o equilíbrio e a racionalidade emocional vêm das condições íntimas, do universo individual. Quer ajuste? Faça no seu mundo. Quer somar um mundo melhor? Quer criar condições externas? Se cada um fizer a sua parte íntima, construir no seu universo íntimo esta paz e tranquilidade, o somatório dos seres produzirá um espaço, um planeta, um universo de harmonia e tranquilidade. Mas não espere que o mundo se organize para ter condições inferiores e individuais de ajuste e crescimento. Elas não acontecerão. O Ju pergunta: atualmente a humanidade como um todo ainda não enxerga como parte da natureza. Ainda não se enxerga como parte da natureza. Ainda nos colocamos acima dela. Isso é um indício de que ainda não estamos cientes de nossa essência cósmica? Qual o impacto das nossas condições evolutivas na comunidade cósmica? Fato. É exatamente o ponto. Se eu não me vejo integrado a nada, e eu não me vejo fazendo parte de nada, eu não tenho consciência alguma de quem sou eu e do que estou fazendo aqui. O impacto que eu causo com todas as minhas ações, e aí sim de pensamento, de fala ou de emanação, mostram exatamente que não estamos alinhados, não estamos conectados. Se as minhas decisões, se a minha vivência está impactando de forma negativa no meio ambiente onde eu estou inserido, quem está em desajuste sou eu e não é o meio.
Não é o meio ambiente que precisa se adaptar. Não é a natureza que tem que se adaptar. Sou eu que tenho que me reequilibrar. Sou eu que tenho que me ajustar. Sou eu que tenho que evoluir. Como a nossa companheira questionou, do somatório para o coletivo, é exatamente isso. Cada ser se ajusta no individual, para que não destrua o coletivo. E o que o homem vem fazendo em seu planeta é exatamente o contrário. Cada um vem buscando o seu crescimento, mas de forma a destruir o mundo coletivo e de forma a impactar no crescimento do companheiro. Isso mostra que nenhum está buscando o crescimento real. Quando o ser está em busca do seu crescimento real, ele não está impactando de forma negativa no crescimento de ninguém. Ele não está impactando de forma negativa no meio onde vive. Ele não está impactando de forma negativa no planeta energeticamente inserido. Ele está, ao contrário, contribuindo. Mas as conclusões, as definições e as análises vão de acordo com os conceitos pessoais, com o nível de visão e compreensão de cada um. Esta é a dificuldade. O Alfredo pergunta, pelo pouco que ele compreendeu, seria um estado de autoconhecimento, tal como Cristo nos disse, vós sois deuses? Seria então que deveríamos vivenciar isso? Cristo foi além e disse que quando tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos coisas iguais às dele e maiores. E assim é o nosso Cristo cósmico. É assim que somos orientados e regidos pela espiritualidade superior, como vocês chamam. Para nós, simplesmente, consciências mais despertas. Eles nos ensinam. A fé é essa força essencial. É a certeza da divindade que habita em nós. É a certeza da vivência dentro de um coletivo. A nossa falta de fé, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade vem exatamente de acharmos que somos consciências únicas e individuais. Esse é o nosso problema. Se usássemos o Cristo como referência, se caminhássemos na direção do coletivo, tudo isso já teria sido superado. O nosso problema é que queremos, paralelamente ao coletivo, desenvolver o nosso ego e ganhar credibilidade. Queremos impor o nosso ego no coletivo. Não compreendemos ainda que a única identidade que deve sobressair é o divino. A única identidade que deve existir é a consciência criadora. Se o próprio Cristo, no auge da sua atitude, no auge da sua vivência, disse que nada era obra dele, tudo era obra do Pai, quem somos nós, seres ainda endividados na nossa consciência primitiva, querendo acreditar que somos melhores que alguém, querendo acreditar que sabemos mais do que o cosmos, querendo ditar como o mundo deve ser, querendo determinar o que impacta de positivo ou negativo na vida de cada um. Isso é consciência primária, é consciência primitiva. Ainda não nos integramos ao cosmos, ainda não identificamos o divino, ainda não temos condições de compreender o que dizem chamar ou dizem determinar que é amor. O Felipe pergunta o que é a racionalidade emocional e como alcançar. A racionalidade emocional virá com o tempo. E exatamente o fato de querer compreender como ela acontece já mostra que não estamos preparados para lidar com algo assim. A racionalidade emocional não vem deste entendimento de saber como funciona, de saber como faz. Ela simplesmente é. Como a própria consciência divina. Ela é. Como a própria vida universal que flui. Ela simplesmente é. Ela simplesmente existe. Ela simplesmente se manifesta. E assim são todos os seres. Simplesmente devem se manifestar como são. Esse excesso de racionalidade, esse excesso de detalhismo mostra que estamos mais preocupados em justificar o nosso ego, justificar nossas atitudes, justificar nossa consciência, do que viver de fato o que somos em essência. A Alessandra pergunta, a racionalidade, por fim, acaba por abafar nossas emoções
e assim fazer com que não saibamos ou reconheçamos nossa real força em fazer parte de transformar nosso mundo? Sim. Essa racionalidade desenvolvida é exatamente o que os aprisiona neste mundo de sofrimento, porque é ela que os impede de viver de forma natural. Preocupam-se muito mais com o que os outros dizem, com o que os outros fazem, com o que os outros estão fazendo ou não fazendo, se está de acordo com o que você acredita ou não, se as pessoas possuem o mesmo conceito que você, se as pessoas estão vendo a vida da mesma forma, se estão vendo o mundo do mesmo jeito, se estão direcionando o mundo da mesma ideologia, se estão vislumbrando o mundo futuro igual ao seu. Essa preocupação mostra exatamente o aprisionamento inferior dos seres acorrentados. Esses seres ainda muito primitivos criam correntes novas. As consciências superiores trabalham incansavelmente, tentando desconectar essas correntes. E vossas consciências as criam diariamente, às vezes minuto a minuto, reforçam as correntes. Em alguns casos não conseguimos rompê-las, mas é escolha. Vocês ainda preferem defender o mundo individual, o mundo do ego, do que o coletivo. Ainda estão mais preocupados em querer saber a importância de cada um no mundo do que compreender a importância do mundo na sua própria vida. Estão muito mais preocupados em ter credibilidade por ter feito para o coletivo mais que o outro ou menos que o outro, mas é o ego que quer sobressair. E não estão preocupados enquanto este universo contribui para cada um de nós. Enquanto cada um de nós já tem disponível em condições para desenvolver. Se estivéssemos responsáveis, ou se estivéssemos evoluído na nossa consciência, no trabalho coletivo, de fato, estaríamos muito mais ocupados trabalhando do que racionalizando o que é melhor ser feito. Porque quem está conectado com a essência do divino em si, expressa o divino. E a consciência divina sabe o que precisa ser feito. Se estou conectado com a minha essência divina, estou agindo conforme a minha consciência divina, eu estou simplesmente agindo sob orientação divina. Eu não preciso que ninguém me diga o que eu preciso fazer. Eu estou simplesmente fazendo. E eu não estou ocupado em dizer o que o outro precisa fazer, porque se o outro também está conectado ao divino, ele sabe como eu o que precisa ser feito. Porque a orientação vem do divino. E se nós dois estamos conectados ao mesmo divino, à mesma essência, nós dois sabemos o que precisa ser feito. Então não há necessidade de eu dizer para você. Se hoje há necessidade de que alguém de fora lhe diga o que precisa ser feito, mostra que não está conectado à essência divina. O Neto pergunta se você acha que nesse momento que estamos vivendo, as pessoas têm usado disso para evitar sua própria e verdadeira essência. Por isso, alguns surtos, alguns pensamentos fantasiosos e tendenciosos. Estamos muito mais preocupados ainda, e vou dizer de novo, em proteger a nossa própria identidade egoísta. Por isso, gastaremos toda a nossa energia em defendê-la. Foi a reflexão da força que propus no dia de hoje. Até quando gastaremos energia defendendo o nosso ego, defendendo a nossa identidade individual, defendendo a imposição do nosso mundo individual ao outro, ao invés de aceitar a essência divina em nós? Porque para aceitar o divino em nós, é necessário que o ego saia. Para que eu me aceite conectado a uma consciência superior que me dirige, eu tenho que aceitar que o meu ego não tem espaço para viver. O Felipe pergunta, é preciso criar Deus dentro de si para depois identificá-lo no mundo. Essa é uma frase do livro Servo Branco de Deus. Ele fala que não sabe se você já leu, mas se você poderia comentar algo sobre o seu significado. Não só li o livro, como participei de parte da sua orientação. Os grupos aqui são muito integrados. Todos nós estamos comandados por uma consciência superior.
E olha a questão que acabei de dizer. Se todos nós estamos conectados à mesma consciência superior e a ação vem da consciência superior, todos que estão conectados a ela têm condição de compreendê-la, percebê-la e segui-la. Por isso digo que não só li como participei deste projeto. E o que estou dizendo é, a identidade universal é criada a partir da identidade de cada ser. E é o fato, eu preciso criar um mundo, um universo equilibrado em mim para que isso se expresse. Então, se o conceito é criar Deus em mim para ver Deus no mundo, é válido, desde que eu esteja expressando a minha essência criadora. Aquilo que eu criei no meu universo deve ser expressado. Mas, volto a questionar. Estamos criando esse universo para o nosso ego, para que ele sobressaia? Ou estamos criando um universo íntimo, que é bom no conceito divino criador e cabe qualquer um? O nosso universo íntimo, ele é seletivo? Não estou dizendo no mundo material. Eu não gosto de fulano, eu não convivo com fulano, eu não suporto fulano, eu odeio fulano, é um direito seu gostar ou deixar de gostar de quem quiser. Mas no conceito divino da criação, no seu universo íntimo, haveria espaço até para esse ser que você odeia? Se ele não cabe no seu universo íntimo, o seu mundo ainda não é de conexão com o divino. O Juliano pergunta, então essa conexão com o divino dentro de si é o que une a comunidade dos seres, do mais simples até aquele com a consciência mais ampla, superior? Fato. A conexão é um todo. Tudo está conectado. Não existe a questão do ser que foi desconectado. Quando nós dizemos que as pessoas precisam se reconectar, é se reconectar com elas, é ouvir a elas, é criar a própria identidade novamente, divina. Estão há muitos e muitos séculos desenvolvendo a consciência do ego e não querem abrir mão da identidade do ego para se dissolverem no divino. Sofrem as potencialidades do ego, causam as destruições pelo ego, vivem as dores por apego ao ego. São escolhas. Quando vocês cansarem de lutar pelo ego, quando desistirem de usar suas próprias forças e potencialidades para impor o seu ego no mundo e se entregar à essência divina que o rege, aí sim pode-se dizer, estão se entregando, estão se conectando, estão se fundindo à consciência cósmica universal. Mais alguma pergunta, pessoal? Enquanto aguardamos, se haverá ou não algum outro questionamento neste nosso curto espaço de tempo, quero pedir às consciências que abram as condições e os canais para que nossa equipe se aproxime e encaminhe a cada um de vocês os extratos e as frequências que possam ser benéficas e auxiliá-los neste momento. Percebam que esta essência de forma alguma irá resolver problemas íntimos que foram criados e são alimentados, protegidos e até
expandidos por cada um de vocês. O que nós trazemos hoje é um auxílio, é um alento para que o impacto nocivo seja menor. E isso irá contribuir para quem quiser na facilidade das percepções íntimas, na facilidade do trabalho com o próximo. E que na maioria das vezes o próximo é você mesmo. Parem de ocupar-se com o vizinho. Não parem de auxiliá-lo, se houver necessidade. Mas parem de ocupar-se com a vida do vizinho. Ocupem-se com o próprio crescimento. Ocupem-se com a própria vida. E aí sim, nossos tratamentos surtirão efeito em vossa matéria, em vosso corpo espiritual. Enquanto estiverem gastando tempo e condições em tomar conta da vida do vizinho, e muitas das vezes mais ocupando-se do vizinho do que auxiliando o vizinho, nossos remédios são ineficazes. Nossos auxílios são praticamente zerados, porque mostra que não estão dispostos ao autoaprimoramento. A escolha e o efeito benéfico dos tratamentos depende exclusivamente da consciência de cada um. O Felipe pergunta, para a gente, talvez até pelo tempo, finalizando, uma vez que tanto a essência quanto o ego conseguem usar a força, através do armazenamento natural do ser, como identificar um do outro nas ações? Pelas consequências. Já orientamos isso, que analisassem as consequências, olhassem o posterior, prestem atenção. Não querem ser tão racionais? Não querem compreender tudo? Por que não usa essa racionalidade para o óbvio? Se o reflexo da sua ação produziu uma consequência que não era esperada, trouxe consequências, impactou em outros seres de uma forma que não era esperada, trouxe, mesmo que tardiamente, condições deletérias e não favoráveis, sabe muito bem que não foi o caminho certo. Agora, veja como o ego sobrepõe. Eu quero saber de forma antecipada se a minha ação vai ser positiva ou negativa. Por quê? Seu ego não quer errar. Seu ego não quer ter a consciência de aprendizado. Seu ego não quer assumir que não sabia para onde ia. Por isso queremos milimetricamente, de forma antecipada, saber o resultado das nossas ações. O que a consciência cósmica diz? Haja, exista, vibre. A sua existência emana dos seus atos. Somente existindo é que existe ação de fato e produz consequência. Quem está se importando com isso? É o ego humano. É o ego que quer sair de bom, que quer sair de perfeito, que quer sair de soberano, que quer sair de superior. Agora eu acho que tem uma curiosidade do... vou fazer a pergunta da Alessandra, depois a gente faz a curiosidade do Alfredo. Nosso instinto é a força bruta a ser lapidada? Sim e não. Mas para o nível consciencial atual, digamos que sim. Ainda é muito primitivo. Depende de muita lapidação. Mas a lapidação desse instinto é só o começo. É só a base. Toda a expansão que virá depois da lapidação do instinto é que realmente dará condições de compreender como essa energia flui, do que ela é capaz e de qual realmente é o nível de força que estamos falando. Mas, a princípio, sim, consideremos que uma melhor lapidação ou direcionamento do instinto seria uma prévia
do que seria a força, ou a capacidade, ou a potencialidade dessa força. Eu sei que o tempo está esgotando, mas de repente, para a gente finalizar, tem uma curiosidade do Alfredo e de outras pessoas que estão conhecendo agora o nosso espaço lendário através das lives. E o Alfredo ele queria saber, se você pode, né, responder, né, se você teve uma vivência na matéria do nosso planeta Terra. Vocês têm uma dificuldade de compreender algumas coisas. Primeiro, que todos nós que estamos aqui trabalhando no orbe terreno, que vocês chamam de seres de outro planeta, se estamos trabalhando aqui, estamos vivendo neste planeta. Simplesmente numa dimensão diferente da de vocês, como tantos outros seres que aqui estão. E nenhum ser que habita esta terra nasceu aqui. Todos nós viemos de fora. Então perguntar a um ser dimensional se ele já habitou este plano é meio inútil aos meus olhos. Porque se estou trabalhando aqui, estou vivendo aqui. Só posso contribuir, só posso falar algo de vivência. Se fosse para falar de teoria, estaria em outro cosmos, acreditando, imaginando, definindo teorias sobre o planeta Terra. Isso não é permitido na nossa consciência. Se a nossa consciência quer realmente contribuir, ela vai até onde está a situação. Vivencia a situação. A diferença é a sua calamidade planetária, o seu desvio planetário, o seu desequilíbrio íntimo e planetário não me afeta, porque o meu universo íntimo é conectado a uma energia cósmica superior aos seus conflitos individuais. Tem uma questão aqui, acho que tem a ver com a questão anterior que você respondeu sobre o instinto e a força bruta ser lapidada. A Maria Antônia pergunta como fica essa essência na criança. A criança é um ser como outro qualquer, e ele emana em si tudo aquilo que traz. A diferença é que vocês julgam a criança do seu povo como um ser indefeso, incapaz, inconsciente e limitado. Um coitado, na linguagem terrena. Essa criança, a princípio, ela é moldada e vivencia a energia emanada pelos pais. Então não culpem as crianças, não supervalorizem as crianças. Num primeiro momento, elas são direcionadas e guiadas e caminham na frequência vibracional dos pais. Após o período de maturação, onde este ser começa a se reestruturar, a se identificar na linhagem planetária, este ser passa pelo seu período de ajuste energético e continua expressando sua essência. Porém, ele é estimulado neste momento e, na maioria das vezes, desde o seu nascimento, a desenvolver a consciência racional e lutar pelo seu espaço egoísta na face planetária. Todas as criações sociais são direcionadas a individualizar consciências e a querer que esta consciência supere todas as outras. Vocês não pertencem a um povo que se cria ou se nutre para a fraternidade coletiva. Todos vocês são criados e continuam se criando para criar mundos superiores individuais. Você quer participar do coletivo para expressar o seu sucesso, para demonstrar a sua grandeza. Não quer participar do coletivo para ser mais um. A criança, infelizmente, o ser terreno, é educado para se exibir no coletivo. Este é o erro. Esta é a crescente do ego. Este é o motivo de tanta dor e tanto sofrimento. Eu queria colocar aqui, se alguém tiver mais alguma questão, alguma coisa, pode deixar nos comentários aí, que a gente vai encerrando mesmo, porque o desgaste energético do médium é muito grande, mesmo com toda a sustentação que a equipe do Arctus proporcionou essa noite. A voz do além está falando, quero agradecer a todos pela participação. Curtam as nossas redes sociais, compartilhem as nossas lives,
divulga esse conteúdo precioso e esperamos vocês na próxima terça-feira também, no mesmo horário, às 8 horas, para mais uma live. Então, se vocês tiverem mais alguma questão, deixa aí nos comentários. Uma boa noite para todos. Não esqueçam de tomar água e até a próxima. Bom, pessoal, enquanto eu estou voltando aqui, a gente está finalizando, vi agora o tempo, que acabamos ficando aí, passou um pouco do tempo, mas, pelo visto, o pessoal deve ter falado bastante, né, porque ele também gosta de falar, então deve ter produzido um conteúdo legal, depois eu vou ver. E lembrando aqui, a gente vai se encontrar na terça-feira, de novo, e na terça-feira nós faremos o sorteio da nossa rifa de Páscoa, tá? A gente vai ver aqui ainda como que a gente vai fazer, mas vai ser durante a live aqui, ou no final da live, a gente vai fazer o sorteio da nossa rifa, tá bom? Então, obrigado pro pessoal que participou aí, depois eu vou dar uma olhada, mas deixem seus comentários, marquem o pessoal, compartilhem os vídeos, vamos ajudar nesse momento e com essas informações aí, ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.